está na presença do noivo, que canta, que dança na presença do noivo. Foi-se o inverno, veio a primavera. Vamos dançar, vamos dançar. O Espírito é noiva, dizem, vem, vem. O meu noivo, ele vem, cavalgando nos montes, cavalgando ele veio me encontrar. Ouço sua voz que chama, vem minha amada, minha bela, e correndo eu irei. Eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, ele. A paz de Cristo, minhas irmãs. Muito bom dia. Não sei se deu para ouvir esse louvor direitinho, mas ele é tão lindo, até me emociona. E nosso devocional de hoje, eu vou convidar vocês a, a louvar, né? Vai ser uma oração de louvor ao nosso Deus, que está no Salmo 8. Não sei se vocês estão com a Bíblia aí. Eu vou tentar ler esse salmo pela orientação até que a irmã Adriana um dia desse me deu, né? Orar como se fosse na primeira pessoa, o que pudesse ser orado aqui como se fosse na primeira pessoa, e incluindo nós, né? Como se fosse para nós, todos que estamos aqui no grupo, amém? Estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá tudo certo? Sim, perfeito. Então vamos lá. Se você estiver na sua casa e tiver como você se ajoelhar nesse momento, porque nós vamos entrar na presença do nosso Deus e Ele merece nossa reverência. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza, Senhor, é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Quando eu olho para o céu que tu criaste, Deus, olho para a lua, para as estrelas que tu puseste nos seus lugares, me pergunto, o que somos nós, Senhor, para que se importe conosco? O que somos nós, Senhor, meros mortais, para que o Senhor se preocupe conosco? No entanto, Senhor, tu nos fizestes inferior somente a ti mesmo e nos deste, Senhor, glória e honra de um rei, Senhor. Tu nos deste poder sobre tudo o que criaste, sobre todas as coisas debaixo do teu domínio, Senhor. Tu colocaste em nossos pés as ovelhas, o gado, os animais selvagens, os pássaros, os peixes, todos os seres que vivem no mar. Senhor,
Tu é nosso Deus. A tua grandeza é vista no mundo inteiro, Senhor. Senhor, por isso eu louvo a Ti com coração e com toda alegria, cantando e louvando pelas coisas maravilhosas que Tu fez e tem feito, Senhor. Por causa de Ti, Senhor, eu me alegro e fico feliz. E por causa de Ti, eu cantarei a Ti, Deus Altíssimo, sempre, para todos sempre. Amém, amém e amém. Estava chamando aqui algumas irmãs para entrarem, mas elas não entraram. Mesmo assim, eu vou começar, tá bom, minhas irmãs? Então, hoje, como o convite que foi colocado no grupo, nós vamos iniciar um devocional diferente. Conversando com algumas pessoas, nós vimos que foi unânime, né? Tipo, quando nós falamos que a gente ia falar sobre o livro de Cantares, que é um livro que as pessoas têm um pouco de dificuldade de dominar, então não será diferente conosco, mas é um livro que é importantíssimo para a igreja nesta hora, nesse momento que nós estamos vivendo do mundo. Nós colocamos no vídeo que vocês viram lá no grupo, né, que é uma busca para a nossa verdadeira identidade. Esse Salmo 8, quando a gente lê, ali a gente percebe que Deus, quando nos criou, Ele já nos criou diferente de toda a criação, até mesmo dos anjos, até mesmo das hostes celestiais. Haja vista que foi por isso que houve a revolta ali de Satanás também contra nós, né? Então, Deus nos colocou num lugar elevado e a gente, em algum momento, esquece disso. Nós nos sentimos inferiorizadas muitas vezes na vida, diante da vida, diante das dificuldades que nós encontramos, e constantemente a gente está falando isso no nosso devocional. E o livro de Cantares, ele tem um título que é Cânticos dos Cânticos, né? Como a gente escuta muitas vezes falando Senhor dos Senhores, se referindo ao nosso Deus, ao nosso Jesus, Rei dos Reis. Então, o livro de Cantares é Cânticos dos Cânticos, e significa que é a maior canção que já foi escrita em toda a terra, em todo o céu, é essa música. Olha o peso disso. É uma música de extrema importância que nós precisamos olhar para ela e entender para quem que ela foi escrita, por que que ela foi escrita. Quando a gente olha nas Escrituras Sagradas, lá em 1 Reis, capítulo 4, 32, lá fala que Salomão escreveu ao longo da vida dele mais de 3.000 provérbios, mais de 1.000 canções. E esta canção é a maior e a mais profunda de todas que ele escreveu. Foi a que ganhou destaque nas Escrituras Sagradas, né? Alguns estudiosos falam que, separando os livros de Salomão, eu confesso para vocês que eu não sei se é assim ou não, tá? Mas alguns estudiosos falam que o Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes foram escritos em momentos diferentes da vida de Salomão. Então, fala-se que Cantares foi escrito na juventude dele, no auge da sua sabedoria. Provérbios já foi escrito numa época onde ele estava um pouco mais maduro, ainda não velho, mas um pouco mais maduro.
ali onde ele teve né, uma experiência com muitas pessoas, muitas coisas que foram acontecendo. E Eclesiastes foi escrito no final da vida dele. E é muito interessante quando a gente olha, eu estou fazendo o devocional lendo a Bíblia todos os dias, e aí a gente sai do livro de Eclesiastes, que é um livro muito profundo, é um livro que faz uma reflexão sobre o grito de uma alma, né? É um grito de uma alma que passou pela vida, que como é que eu posso dizer? Eu acredito que Salomão tenha feito isso até por conta do, do- da sabedoria que Deus deu para ele. Eu fico imaginando uma pessoa muito sábia, ela queria entender tudo dessa vida. Eu, sim, de verdade, lendo as escrituras, eu consigo compreender Salomão. Era um homem que foi abençoado de uma sabedoria. E como é que a gente adquire sabedoria? Muitas vezes experimentando, vivenciando. E ele queria satisfazer a alma dele. Então, ele foi em busca de festas, ele foi em busca de honra, de dinheiro, né? Ali o livro de Eclesiastes mostra um homem, vinho, bebida, certo? Mulheres. Ele foi em busca de saciar aquela alma que era sedenta, aquela alma tinha um vazio imenso. A gente vê muito isso em Eclesiastes, né? É só o que a gente vê ali. E aí ele descobre que tudo na vida é vaidade. Tudo na vida é vaidade, que é como correr atrás do vento. E aí a gente sai de um livro de Eclesiastes e entra no livro de Cantares. E quando eu estava fazendo essa leitura, eu me deparei com esse livro e assim, eu confesso para vocês que eu tinha um desafio muito grande, assim, eu falava, eu acho que esse livro aqui não tem nada a ver. É mais ou menos assim, na minha cabeça, era como se fosse ler a aquela passagem do Antigo Testamento que fica só falando da genealogia das pessoas. Ah, a gente fica lendo, lendo, lendo só aquilo ali. Só que aí a gente se engana, né? Que se a gente não lê a genealogia de todas, ali que está relacionada em Números, por exemplo, a gente acaba não descobrindo as pérolas que tem no meio daquela genealogia. Uma delas, por exemplo, é a oração de Jabes, né? Que está ali mencionada e tantas outras coisas que vão acontecendo dentro daquela genealogia. E quando eu parei para ler de verdade Cantares, o que eu pude perceber é aquela alma sedenta que estava ali em Cantares, e é muito interessante, que pode até ser que Salomão tenha escrito Cantares no momento da juventude dele, no auge da sabedoria, nós não temos como saber isso, são especulações, mas o que a gente percebe é que essa alma vem para o livro de Cantares e ela vem com essa sede, ela vem, nós vamos ler agora o primeiro capítulo de Cantares, e ela é preenchida. Essa alma, ela chega e em algum momento ela é preenchida, mas vocês vão perceber que ela clama. Logo no primeiro capítulo, logo nos primeiros versos, essa alma clama. Então, eu não sei, mas do jeito que foi colocado aqui esse livro, eu tenho a sensação que é uma sequência, tá? E é isso que eu quero dividir com vocês. Então, eu vou ler aqui. Primeiro, eu vou ler o texto todo, depois eu volto nele, cada capítulo, para a gente poder mergulhar nesse livro e entender um pouquinho o que é que Deus quis trazer para nós, né, com essa história. E quando a gente parte para o conhecimento mesmo assim, literal do texto, nós vamos encontrar várias vertentes, né? Vários estudiosos da igreja mesmo, entende literalmente o livro de Cantares como um livro, uma história de amor entre duas pessoas, mas nós temos uma vertente cristã, o- os revolucionários, né, que fizeram a reforma da igreja, concordaram entre si que aqui tem mais a ver com
a história de Deus com a igreja. E quando a gente olha para o povo judeu, eles também têm essa visão de que o texto de Cantares era referente a Deus e o povo judeu, o povo de Israel, na verdade, né? Então, eles tinham essa relação, eles faziam essa correlação. Então, nós vamos ler esse texto já com essa visão, a visão de, de uma relação entre Deus e a igreja, e não uma relação carnal, tá certo? Então, vamos lá. Começa assim. Este é o cântico dos cânticos, a mais bela das canções. Esse é o versículo 1 do capítulo 1. E aí, como eu falei para vocês, começa assim o livro, né? Que os seus lábios me cubram de beijos. O seu amor é melhor do que vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leva-me com você, vamos depressa. Seja o meu rei e leva-me para o seu quarto. Ó Rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa e cantaremos o amor, que é mais agradável do que vinho. Não é sem razão que o amam, ó Rei. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uva. Por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga-me, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Aonde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros e assim encontrará pasto para os seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças, como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro toda enfeitada de prata. Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do seu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo, nas plantações de uva que fica perto da fonte de Gedi. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido, como é encantadora a grama verde, como é encantador, a grama verde será nossa cama, os cedros serão vigas da nossa casa e os pinheiros serão telhado. Aleluia. Muito bem. Como eu tinha falado para vocês, quando a gente vê aqui, logo no versículo 2, começa com a expressão que os seus lábios me cubram de beijos. Para muitos de nós, quando a gente lê esse primeiro verso, a gente aqui no Ocidente, a gente já imagina um beijo de boca, um beijo mais carnal. Mas o que a gente precisa entender é que para o Oriente, cada forma de beijo tinha um significado. E aqui ela está pedindo um beijo de lábios. Então, veja, se você observar, você vai ver que tem, até no Oriente, muitos, acho que até os árabes, se eu não me engano, eles se cumprimentam beijando o rosto, tem o cumprimento beijando a mão. O comprimento de um beijo de boca
tem o significado para o povo Oriente, para o povo dessa época. A boca está no centro dos sentidos. Então, aqui na boca, você tá, é o centro da tua mente, o centro do teu coração. Você tem aqui nessa região aonde estão os seus sentidos de paladar. Você tem próximo à boca os sentidos do ouvir, o próprio sentido do tato. Então, o que significa esse primeiro versículo? Que essa noiva aqui canta para o seu amado, né? Que ela declara para o seu amado: eu quero ter essa experiência contigo por completo, por completo. Lembra que eu falei para vocês que saiu de Cantares de Eclesiastes, uma alma sedenta, né? E aqui já vem uma alma que já encontrou o noivo e ela está pedindo ali para aquele noivo, para aquele ser, para que ele possa preencher a vida dela, preencher o ser dela. E a gente pode identificar isso como tudo: corpo, alma e espírito, né? Ou o contrário, espírito, corpo e alma. Porque o amor dele é melhor do que o vinho. Para nós também, a gente não tem ideia de como o vinho era importante naquela época. Mas a gente pode ter uma noção quando a gente lê as Escrituras Sagradas e vê o quanto é mencionado o vinho até o próprio Senhor Jesus. Né? Ele coloca ali no final, na Santa Ceia, a representação do vinho da vida dele. E aí, no versículo 3, o seu perfume é suave, seu nome para mim é como perfume derramado, nenhuma mulher poderia de amá-lo. Aqui a gente vê que existe algo irresistível nesse noivo. Nós ficamos, né, quando a gente olha para ele, a gente fica encantada, inebriada do cheiro, do perfume. Se a gente trouxer isso até mesmo para a nossa vida mundana, carnal, quantas vezes a gente não se encanta, até mesmo com o nosso marido, né? Quando ele está cheiroso, não é bom abraçar uma pessoa cheirosa? Né? Só se a pessoa tiver realmente algum problema com relação a cheiro, né? Tiver algum tipo de alergia. Mas é gostoso. E ali é uma coisa irresistível. Ela mostra que é uma coisa irresistível, porque nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. E aí ela faz um convite. Essa alma está tão sedenta que ela faz um convite. No versículo 4, leva-me com você, vamos depressa, seja o meu rei, leva-me para o seu quarto. Aqui ela está buscando intimidade, uma intimidade muito profunda com esse rei, com esse noivo, né? E aí, gente, quando se a gente vê essa passagem de leva para o quarto, eu me lembro do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, aonde tem, no momento ali, se a gente olha as histórias dos discípulos com Jesus, a gente vai ver que, puxa vida, Jesus curou enfermos, fez tantos milagres na frente daqueles discípulos, né? Só que teve um momento ali que aqueles discípulos pediram algo para Jesus. E é muito interessante a gente parar para observar que o pedido que eles fizeram para Jesus não foi: Jesus, me ensina a curar, me ensina a ressuscitar mortos, me ensina a curar os enfermos, os aleijados, curar os cegos, não. O que os discípulos pediram para Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar. E aí, nessa passagem de Mateus, capítulo 6, no versículo 6, Jesus ensina eles como é que tem que orar, né? Eu não sei se eu vou conseguir abrir, deixa eu ver se eu vou pegar aqui para abrir, só para a gente
entender um pouco essa referência. Deixa eu ver. Acho que eu anotei aqui. Isso, eu anotei, ó. Fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que vê em secreto e o recompensará. Então, na hora que eu estava lendo isso aqui, de Cantares, a minha tradução fala quarto. E eu sei que tem outras traduções que falam recântaro, né? Que quer dizer a mesma coisa. A minha Bíblia é uma Bíblia de linguagem atual. Mas aqui mostra o quê? Essa noiva, ela está convidando o noivo para ir para o quarto. E Jesus, em Mateus 6, versículo 6, fala isso também, para que a gente tenha intimidade com Deus. Quando os discípulos perguntaram para ele, ensina-nos a orar, Jesus diz, vá para o quarto e feche a porta. É na hora que você está sozinha no quarto, com a porta fechada, sem o celular, só você e Deus, é que a sua alma tem esse encontro com esse noivo, né? E é muito interessante que nessa passagem de Mateus tem algo que Jesus revela, que foi algo que para aqueles apóstolos e para quem estava ouvindo, foi algo que causou alvoroço naquela época, porque Jesus dá para eles a seguinte informação: feche a porta e olhe ao Pai. E ele ensina, Pai nosso que estás no céu. Quando nós olhamos para o povo judeu, até nos dias de hoje, que eles nem o nome de Deus mencionam, porque ele tem esse respeito pelo nome do Senhor. Imagina alguém chegar e se colocar na posição de chamar Deus de Pai. Então aquilo ali, como assim? Chamar Deus de Pai? Como assim? E Jesus dá essa autorização naquele momento. Entra no quarto, fecha a porta e ore ao Pai. Então aqui já tem uma chave do que nós falamos, da tua identidade. Você tem um Pai. E isso muda tudo. Quando nós estivermos na presença do nosso Deus, nós sabemos o quanto Ele é grandioso, nós lemos isso aqui, eu li para vocês no Salmo 8. Mas mais do que isso, Ele é nosso Pai, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos noiva de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. É uma relação familiar linda. E aí, quando nós olhamos o versículo 4, né? Ela fala, ó Rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa, e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que vinho. Não é sem razão que o amam, ó Rei. E aqui mostrando esse amor. E aqui é um coro, né? Se a gente olha o livro de Cantares, é um coro. É onde é cantado com mais ênfase, mostrando a glória desse rei. E aí, minhas irmãs, quando nós entramos no versículo 5, quando a gente vê o seguinte, a gente começa o versículo 2 aqui, essa noiva, essa mulher, ela é ansiosa, né? Ela quer um beijo, ela quer uma intimidade completa, leva-me para o teu quarto, então ela quer ter algo maravilhoso com aquele noivo. E aí, quando chega lá, é o que está aqui no versículo 4, ela se depara com a glória desse rei. Porque ela consegue ver que ele é mais agradável que o vinho, ela consegue visualizar a grandeza desse rei nessa intimidade com ele. E aí, no versículo 5, e eu achei muito interessante, que se alinha com o que nós lemos ontem de Isaías, que é Isaías 6. O versículo 5, ela começa
falando dela. E a forma como ela se coloca aqui, ela dá uma diminuída, ela se diminui um pouco. Aqui é onde ela está confessando os pecados dela, igualzinho Isaías, que nós lemos ontem. Que Isaías, ele só teve noção do pecado porque Isaías profetizava por rei Uzias. Uma coisa é a gente orar com a igreja, uma coisa é a gente orar na frente de todo mundo, uma coisa é a gente orar aqui, ó, nesse grupo quando nós estamos orando. Outra coisa é nós orarmos na presença do rei, no quarto fechado. É totalmente diferente, porque ali é só, vamos dizer assim, é nós e Deus. Não tem máscara, não tem nada. Nós estamos despidas na frente do nosso Pai ali, né? Você vai esconder o que você está sentindo? Você vai fazer orações fingidas? Não tem como. Então, da mesma forma quando o rei Uzias morreu, que Isaías se deu conta de que agora ele estava na presença do Senhor e ele olhou para si e viu que ele era um pecador. Ai de mim que sou um pecador. A mesma coisa aconteceu com essa noiva, com esta mulher, quando adentrou ao quarto do rei e ficou na presença dele. E aí no versículo 5 ela fala: eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura, como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fique me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uva. Por isso não tive tempo de cuidar de mim. Aqui ela demonstra não só uma confissão, quando ela diz que ela é escura, morena, queimada do sol. Quando a gente leva essa figura de linguagem para o tempo antigo, a gente vê, era inadmissível uma mulher trabalhar numa vinha naquela época, era uma desonra. Era uma desonra. Isso era um trabalho para homens e não para uma mulher. E ela foi jogada ali pelos irmãos. Os irmãos a colocou naquela condição de trabalhar na vinha, porque eles ficaram zangados com ela. E aqui na última parte desse versículo, ela fala: por isso não tive tempo de cuidar de mim. Isso remete à perda de tempo, é muito o que a gente já falou em outros momentos aqui, que a gente olha para o nosso passado e fica se perguntando: mas por quê? Por que que Jesus não... Por que que eu não conheci Jesus antes? A gente já falou disso aqui. É o mesmo sentimento que ela está tendo. Ela não teve tempo de cuidar dela. Ela estava tão atarefada, tão preocupada com as coisas dela, que ela deu uma pausa. Ela falou assim: Senhor, não olha para mim assim, não. Eu sou morena, eu estou castigada da vida. Eu passei tanto tempo longe de ti, eu não te conhecia. E eu tô feia, eu tô judiada. E aí ela fala para ele assim, ela já nesse momento, veja que a linguagem muda, porque ali na primeira parte ela estava sedenta, ela estava ousada, porque ela chega: Benjamin, leva-me para o teu quarto. Quando ela chega na presença dele, ela dá é como se ela desse essa recuada, e aí no versículo 7, ela muda, ela agora vira para ele e fala: diga-me, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Aonde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, assim não terei que andar procurando você entre as ovelhas de outros pastores. Quando a gente olha esse pedacinho desse texto, aqui ela fala, né, que ela quer que ele mostre onde é que ela vai levar as ovelhas dela, aonde ela pode repousar, porque descansar ao meio-dia. Meio-dia aqui
a gente pode relacionar como um momento de aflição. É o auge, o pingo do meio-dia, é o auge do sol quente do deserto. Quando a gente vê os pastores, né, que fazem esse trabalho de pastorear as ovelhas, é nesse momento que eles procuram refúgio para de sombra dentro de cavernas para ir com as ovelhas, porque o sol é muito forte nessa hora. Então, aqui ela quer saber, no momento da minha angústia, no momento da minha procura, né, no momento que eu estou aflita, no momento que eu não sei o que fazer, que a situação da vida está me consumindo, me esmagando, como é que eu faço para te encontrar? E aí ele fala assim, né? No, é, a primeira vez que o noivo fala, tá no versículo 8. E ele chega para ela, veja, se a gente for olhar tudo que já foi falado aqui, né? É como se ele estivesse só observando a atitude dela. O querer estar com ele, a sede de ter essa intimidade com ele, o reconhecer ele, estar na presença dele, o olhar e ver o quanto ela é pecadora, o quanto a vida maltratou ela, o quanto ela está surrada, esmagada ali, feia, vamos dizer assim, né? E, e aí ela fala assim, Senhor, eu quero me refugiar quando eu estiver triste, um pouco mais humilde, né? Diga-me aonde você vai para eu não ter que ficar andando por aí, vagando, procurando, sem saber direito aonde pousar o meu coração, aonde eu descansar quando eu estiver aflita. E aí o noivo responde. O noivo canta, né? Porque é uma canção. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, veja que o noivo, mesmo assim, é como ele nos vê. Se você, a mais bela de todas as mulheres, vocês entendem que a visão que o noivo tem de nós como igreja, a mais bela, não sabe, siga as ovelhas dos outros, e assim encontrará pasto para os seus cabritos perto das barracas dos pastores. E aí, se a gente olha isso aqui, vamos tentar olhar. Aonde estão as pegadas? Aonde estão as pegadas dessas ovelhas? E onde fica a barraca desses pastores? Que nós podemos olhar à primeira vista. Se você olha de forma rasa, você vai falar assim: isso aqui está falando que nós temos que buscar uma igreja. Está falando para ficar perto dos rebanhos de outros pastores. Se a gente lê raso, é isso. Mas quando você para se aprofundar, aonde é que estão as pegadas dessas ovelhas, deste caminhar nas escrituras sagradas? Aqui esse noivo nos convida, onde é que você vai me achar? Nas escrituras sagradas, por isso leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esses passos, esse caminho que já foi trilhado, está aqui, ó, neste livro sagrado. Por isso a importância de nós estarmos aqui, lendo, estudando, buscando. Nós estamos buscando pelo Senhor. E nós vamos encontrar ele aqui. Por isso que fala, né, que as escrituras sagradas de Gênesis ao Apocalipse é Jesus. A gente encontra Jesus aqui no meio, né? E aí ele fala no versículo 9: Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. E aí a gente para pensar, né? Puxa vida, nos comparou a cavalos, mas quando a gente olha é, é, é,
o livro todo, né? O livro dos reis, a gente percebe o quanto Salomão era apaixonado por cavalos. Ele tinha muitos cavalos. Mas aqui ele nem compara com os cavalos de Salomão, ele se compara com a carruagem do faraó. O- os cavalos, né, de faraó eram os mais preciosos que existiam na terra naquela época. Eles eram os mais velozes, eles eram os cavalos que tinham o pelo mais brilhante. Se vocês olhar e pesquisar na internet, vocês vão ver que os cavalos do Oriente são belíssimos. Às vezes eu vejo vídeo de uns cavalos que têm pelos prateados. Você fala, não, é inacreditável. A gente não tem isso aqui no Ocidente, é muito difícil. Mas se você olha para o Oriente, você vê cada espécie de cavalo lindo. E ele está comparando a gente a isso, a essa preciosidade, a essa força. O cavalo tem uma força, tem uma beleza. Quando você vê um vídeo daquele monte de cavalo correndo selvagem, é lindo demais, né? E aí no versículo 10, ele fala assim: o seu rosto é lindo, no meio das suas tranças, é, no meio de duas tranças, né? Como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro toda enfeitada de prata. Então, essa noiva, ela está aqui na frente desse noivo, reconhecendo quem ela é, diante da grandiosidade que ela teve ali, né, da presença dele, dessa revelação. Mas aqui ele reconhece a beleza dela e ele fala, né? Ela está vindo enfeitada de colares, mas eram colares simples, coisas que não tinham valor. Aqui não tinha muito valor, mas ela estava enfeitada. Mas olha só que interessante no versículo 11. Ele não fala eu farei, vamos fazer. Então existe aqui, a gente pode entender que a gente, né, com toda a humildade do mundo, eu vejo dessa forma a Trindade, Deus, Pai, Espírito Santo, né? Vamos fazer para você uma corrente de ouro. Ouro significa divindade, toda enfeitada de prata, que significa redenção. Então, não importa você tá queimada do sol, tá escura como as barracas do deserto, tá maltratada pelo tempo, não tem importância, você é linda e eu vou fazer um colar, uma corrente, não é um enfeite. Vou fazer uma corrente de ouro e de prata para te colocar no teu pescoço. E aí, no versículo 12, existe uma intimidade novamente aqui. Diante disso, ela se aproxima desse rei e veja que tem um momento íntimo. E isso para o Oriente era muito sério, porque para você estar próximo, para sentir o cheiro da pessoa, você tinha que ter uma intimidade muito grande. Imagina encostar a cabeça. A gente vê isso no Novo Testamento, que teve um momento que João encosta a cabeça no colo de Jesus. Gente, pensa hoje, né, nos dias atuais, alguém que coloca a cabeça no nosso peito, um filho quando quer aconchego, não é assim? E aí fala assim, ó, no 12: quando o meu rei estava sentado no sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os seus seios. O meu amado é como flores do campo na plantação de uva que fica perto da fonte de Gedi. Essa fonte de Gedi, eu fui pesquisar, é uma fonte de água doce que ficava nas costas do norte do Mar Morto. Então aqui mostra
essa intimidade, né? Então ela buscou, ela reconheceu o pecado dela, e mesmo assim, esse noivo olha para ela, dá uma direção, olha, busca-me nas escrituras sagradas, busca-me por onde todos os profetas já andaram, por todos os personagens que nós já lemos aqui já andaram, eu estou ali. Eu vou fazer para você um colar, uma corrente que vai te enfeitar com divindade e redenção. Essa é uma promessa desse noivo. E aí eles têm intimidade, ela está próxima dele, com colado, cabeça com peito. E ele fala para ela: Você é bela, minha querida. No versículo 15: Você é bela, minha querida. Como você é linda. Como seus olhos brilham de amor. Gente, para alguém ver que os nossos olhos brilham de amor, tem que estar olhando para os nossos olhos, tem que estar muito próximo. Quando a gente traz para o contexto homem e mulher, carnal, quando a gente está apaixonada, não é tão gostoso olhar para o nosso marido, para a pessoa que a gente ama, a gente fica olhando, olhar olho no olho. Dizem, né, que é impossível, que os olhos é a janela da alma. Quando você olha alguém nos olhos, por isso que tem tanta gente que tem dificuldade de olhar olho no olho, porque é muito penetrante. E aqui esse noivo, ele está dizendo que os olhos dela brilham de amor. Ele consegue ver dentro dela o amor que ela sente por ele. E aí ela finaliza: Como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa e o pinheiro serão o nosso telhado. Aqui finalizando uma intimidade, né? Uma construção, caminhar aqui está falando agora de uma construção de algo e com coisas que são sólidas. O cedro do Líbano é majestoso. Os pinheiros frondosos, enormes, e a grama verde, quer dizer, firme, aqui vai ser construído um lar firme de habitação dela com esse noivo, com tudo que há de mais nobre e para que eles tenham uma vida de comunhão. E claro, eu não vou entrar aqui no capítulo 2 nem 3 nem nada adiante, mas o importante é que existe uma construção aqui nessa canção de amor, que vai desenrolar, vão acontecer outras coisas no capítulo 2, no capítulo 3, são 8 capítulos. E o convite é que você esteja conosco todos os dias. Nós faremos um capítulo por dia e nós vamos descobrir como foi esse encontro, como foi depois desse primeiro encontro, porque aqui, gente, mostra muito do nosso primeiro momento quando nós encontramos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Nós viemos do mundo sedentas, sedentas, eu digo nós, seres humanos, né? Não estou só falando de mulher, mas a gente vem do mundo sedenta, nós encontramos com Ele, com o noivo, nós encontramos com Jesus, nós confessamos os nossos pecados diante da grandeza de Jesus e nós começamos a ter esse caminhar, nós sentimos aquele primeiro amor, lembra? A gente fala muito disso, o primeiro amor. A gente sente o primeiro amor, a gente se sente amada por ele, cuidada por ele, começa a ter intimidade com ele. E como é que a gente conserva isso, né? Eu deixei aqui para vocês essa chave, é uma chave que a gente faz para acessar
é algo especial. Entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em segredo. E Ele vai ver e vai te recompensar por causa disso. Aleluia! Era isso. Sobre o capítulo 1, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, minhas irmãs. Eu não sei se todas vocês já tinham lido o, o livro de Cântico dos Cânticos, se vocês gostariam de complementar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Eu ia falar mais uma coisa, mas me fugiu aqui da minha cabeça agora. Assim que voltar, eu volto a falar. Ninguém quer falar nada? Deu para entender? Vocês conseguiram captar a profundidade desse livro? Vocês conseguiram se reconhecer como filhas? Sim. Ok, muito bom, muito bom. Então é isso, minhas irmãs. Já que ninguém tem nada para comentar, eu vou finalizar orando e reflitam, leiam, né, façam uma leitura sobre esse livro. Nós vamos mergulhar nele esses dias. Vai até a próxima sexta-feira que vem. E orem, peça a Deus que revele a vocês, né? Também o que ele tem para revelar. Mas o importante é mergulhar, né? A orientação do noivo é essa, né? Siga as ovelhas dos que assim encontrará pasto para seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Então, é aqui, nas Escrituras Sagradas, que nós vamos encontrar abrigo, né? Refúgio pro nosso coração, para as nossas aflições, para os nossos momentos de desespero. E mais do que isso, nós vamos encontrar o verdadeiro amor, que muitas vezes a gente fica colocando esse jugo do amor em cima das pessoas da nossa família. Nós colocamos em cima dos nossos maridos, nós colocamos em cima, olha, a gente tem falado sobre isso, né? Muito interessante, porque nos nossos devocionais eles vêm se encaixando, como se fosse um colar de pérola que Deus está colocando todo dia uma pérolazinha, vai se formar um grande colar depois. Porque nós chegamos a falar das 5 linguagens do amor aqui também, desse peso que nós colocamos em cima das pessoas que amamos, né? Então a gente tem essa necessidade do amor do outro. Então a gente exige dos nossos filhos, a gente exige mesmo que seja inconsciente, mas exigimos o amor do cônjuge, o amor dos amigos, o amor dos filhos, e a gente quer exigir do outro, sendo que se nós estivermos preenchidas deste amor aqui, que o nosso Deus se revela para nós, a gente não vai precisar ficar colocando esse peso em cima de quem está próximo a nós, uma carência. Então, se reconheça como filha do Deus Altíssimo e que você tem poder, ele te deu poder. A gente viu isso no Salmo 9, no Salmo 8 que eu li para vocês. Então, ele nos deu o poder. E aqui ele está falando o quanto ele nos ama e o que ele tem proposto para nós, que é nossa divindade e nossa redenção ao lado dele. Nós precisamos nos apegar a essas palavras, minhas irmãs, nos encher com essa verdade.
e transbordar dessa certeza, desse amor, né, de que nós estamos na presença do Pai, que Ele nos ama, que Ele nos resgatou, que Ele pagou um preço alto por nós. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. É isso, minhas irmãs, é essa o nosso devocional de hoje. Então, ô Maria de Socorro, mulher, já que tu se apresentou, quer fazer oração, Maria de Socorro, para nós? Bom dia, minhas irmãs maravilhosas. Eu estou no carro agora, indo para o meu sacerdócio, Tá para bom, o plantão, mas eu oro. Vai acabar a internet. Quando acabar, tá bom, vamos lá. vocês amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui levantando esse altar para glorificar o Teu nome, para declarar o quanto nós Te amamos, o quanto nós somos submissas a Ti, o quanto nós necessitamos de Ti, da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhas, nós pecamos todos os dias contra Ti, contra a Tua palavra, contra os nossos irmãos. Senhor, perdoa-nos. Nos coloca nos teus caminhos, Senhor. Não nos faça desviar nem pela direita, nem pela esquerda. E sim, nós possamos olhar firmes para ti, Senhor. Possamos estar nos teus caminhos, firmes olhando para a cruz, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, bênçãos especiais sobre as nossas vidas, porque tu nos sondas, tu sabes, tu nos conheces, tu sabes todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, Senhor, protegendo a nossa casa, os nossos filhos. Envia, Senhor, anjos com brasas de fogo, com espadas de fogo, a nos proteger, guerreando ao nosso favor, Senhor. Envia, Senhor, acampa esses anjos em cada cômodo da nossa casa, perto daqueles que nós amamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e clamamos a Ti, porque nós não somos nada sem Ti, Senhor. E a Tua palavra segue dizendo que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. E é isso que nós queremos fazer. Que todos olhem para nós, Senhor, e contemplem a Tua face, porque nós somos Tuas servas e as nossas ações refletem o Teu amor. Em nome de Jesus, planta, Senhor, isso nos nossos corações, para que possa repercutir na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial sobre todas as nossas irmãs. Abençoa a irmã Joelma, Pai. Dá eloquência a ela, Pai, na palavra. Frutifica nela, Senhor. Instrumentaliza ela, Pai. Sussurra no ouvido dela o que ela deve falar, como ela deve se comportar, como ela deve, Senhor, agir diante da tua palavra, para que ela possa ser uma precursora da tua palavra, onde quer que ela plante a planta dos teus pés. Abençoa cada uma que está aqui, Senhor. Maiara, Adriana, Margarete, Alane, Diane, Gilmara, Raquel, que essas mulheres possam ser baluarte, possam ser sacerdotisas nas suas casas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. E eu te peço, Senhor, protege esse dia hoje que o Senhor escolheu para nós. Derrama as tuas graças e as tuas bênçãos. Me protege, Senhor, nessa estrada, Senhor. Em nome de Jesus, me leva e me traz, Senhor, com segurança. Me livra de todo acidente e incidente, Pai, em nome de Jesus. E que lá estejam os teus anjos me esperando, me aguardando para cantarmos o hino da vitória. E que a glória do Senhor esteja presente nesse dia, em todas as minhas ações, para que todos possam ver a boa e agradável paz do Senhor, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, amém.
Amém. Amém, amém, irmã. Minhas irmãs, é isso. Finalizamos aqui o nosso devocional hoje. Nós estamos fazendo um momento de jejum por esse presente que Deus nos deu para fazer, né, esse mergulho no livro de Cantares. Então, se vocês quiserem participar, nós decidimos tirar algumas coisas que nos dão prazer, né? O arroz, o açúcar, aí você vê, se vocês quiserem acompanhar a gente nesse momento de jejum também, por por esse presente, né? Para que Deus nos revele cada vez para que a gente fique sensível à sua palavra. Queria compartilhar isso com vocês também, tá bom? Eu consegui gravar todo o nosso devocional. Depois eu vou colocar no YouTube, num link fechado, não estará aberto, porque eu senti que pessoas precisam ouvir. Eu vi que Gilmara não conseguiu ficar até o fim por conta da internet. A gente já sabe que ela está passando por essa dificuldade lá na casa da sogra dela, para ficar guardado e compartilhar com outras irmãs também. Mas depois eu mando para vocês, tá bom? Eu vou subir no YouTube, depois eu mando. E é isso, minhas irmãs. Fiquem com Deus. Um dia abençoado. Até amanhã. Até amanhã. Beijos.